pessoal, hoje nós temos o prazer de receber três figuras importantíssimas na cidade de Guarulhos, sem precisar rasgação de seda. Eles já têm os nomes, né, construídos ao longo de muitas e muitas décadas. Hoje nós temos o prazer de receber, primeiro do meu lado, direito aqui, Décio Pompeu, o Roberto general. Samuel, meu cordial bom dia, é um prazer enorme estar aqui para falar alguma coisinha da nossa cidade, alguma coisinha que eu conheço. Bom, e do nosso lado também, o Darcy Panoc, é uma pessoa que não precisa grandes apresentações, faz parte da história de Guarulhos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Darcy. Obrigado eu, Samuel, pela oportunidade que você está dando de nós transmitirmos aí seus telespectadores, né, da Tribuna Livre, um pouco da história de Guarulhos, né? Estão aqui ao lado do meu grande amigo Plínio Tomás, desse grande homem, Décio Pompeu, Obrigado. filho do melhor prefeito de Guarulhos até os dias de hoje, que foi o Valdomiro Pompeu, um grande prefeito. É uma satisfação imensa poder estar aqui nesta manhã, conversando com você e com seus telespectadores. Olha, Plínio Tomás também é uma figura conhecidíssima em Guarulhos, já fez muito trabalho, não só em Guarulhos, mas em São Paulo, no Brasil, e tem sua vida intimamente ligada à história de Guarulhos. Seja bem-vindo, Plínio. É um prazer estar aqui com você e com os meus amigos aí para contar um pouco da história da nossa cidade. O Plínio tem histórias incríveis. Vamos começar pelo Plínio. O Plínio, a avó, ele estava me contando que a avó dele morava ali do lado da igreja matriz, da catedral ali da Praça Teresa Cristina. Essas são suas memórias mais antigas, são na casa da sua avó, Plínio, aqui de Guarulhos? Então, a minha avó morava do lado e quando eu ia casar um filho dela, que ela tinha 12 filhos, era só sair do lado lá, atravessar a rua. E teve um casamento do meu tio Luiz Tomás, que a minha avó deu um monte de gema de ovo para ele tomar, e na hora do casamento deu uma diarreia nele, e ele vinha todo, ele saía da igreja e ia correndo em casa e voltava para cá de novo, para fazer o casamento. Foi muito coisa antiga que eles contam lá. Então essa igreja era do lado, né? O meu avô, vovô Héctor Tomás Tamacia, ele foi uma das pessoas que começaram a fazer a Santa Casa Municipal. E o Darcy estava falando para o doutor Darcy estava falando para nós que era comum o pessoal na juventude aqui nadar no rio Tietê, Darcy. Sim, muitas vezes nós saímos do grupo escolar e íamos lá para o Rio Tietê, com as boias de pneu de carro, né? De caminhão. De caminhão, para poder atravessar o Rio Tietê, pescar, lambari, comi muitas vezes lambari, aquele de rabinho vermelho, pescando lá no Rio Tietê. Você nadou lá, Décio? Não nadei, mas eu vi o doutor Darcy Panóquia. Doutor Darcy Panóquia sempre foi esse homem bonito, elegante, simpático. As moças ficavam alvoroçadas. Vi ele com Chiquinho, o Assis de Almeida, nadaram no chafariz da Praça de Vargas, cuja praça foi inaugurada em 1959 pelo ex-prefeito Rinaldo Poli. É isso mesmo. Tá certo, doutor? Tá certo. Então nós íamos dançar no Clube dos Bancários. Ali na praça. Certo? Isso e mesmo. quando terminava os bailes no Clube dos Bancários ou no Guarulhão, também, Isso, doutor, também. era frequentador do Guarulhão, né, doutor? Mas não tem Os dor. carnavais do Guarulhão. Esse pessoal da velha guarda, eles já tinham tomado os Cuba Libres jamais, os Hi-Fi. Hoje não existe mais isso, Não existe. mas naquela época existia. Doutor Darcy, Assis de Almeida e outras figuras magníficas, e um nadar no chafariz da Praça de Vargas. Com terno e tudo. Com terno e tudo. Terno, gravata, tudo. Vocês iam pro clube de terno e gravata. Terno e gravata. Quando saía do clube, valia tudo já, né? Ah, é? Valia tudo. Viu, Samuel? Uma coisa interessante é que tem as pessoas pobres que moravam em Guarulhos e no fim do dia eles iam no Rio Tietê pescar. Eles traziam uma feira cheia de peixe que era a proteína deles. Então, para muitas pessoas, a fonte de proteína era o Rio Tietê. Sem dúvida. Hoje está tudo contaminado, hoje a pessoa não tem alternativa mais. As pessoas que tinham dinheiro, a turma tinha galinha nas casas, né?
Eu lembro que a minha mãe, todo mundo tinha galinha. Você criava galinha e matava a galinha para comer em casa, assim. Não tinha coisa para comprar, assim. E congelado, naquela não época tinha o nada. meio de comunicação mais rápido era pelo Rio Tietê. É. Daí a razão dos índios estarem aqui sediados em Guarulhos também por causa do Rio Tietê. É. E o Rio Tietê corre pro interior de São Paulo, né? E outra coisa, Samuel, ali o Rio Tietê, naquele pedaço, naquela região, na ponte de Guarulhos com a divisa com São Paulo, existia uma ponte de madeira e você, indo sentido São Paulo, do lado direito, tinha um fabricante de batelões, chamado Senhor Grego. Batelões? Batelões, de carregar areia. E do lado esquerdo, tinha a família Pinho, que eram fabricantes De também barcos. de barcos, só que eram uns barcos um pouquinho mais sofisticados, era barco para recreio. E os construtores, os grandes construtores, quando queriam areia boa, eles pediam areia de Guarulhos. Que ali estava areia de grande qualidade. E dali saíram milhares e milhares e milhares de carretas de areia para as Manuel construções de São Paulo. Simões Frades, Manuel Simões Frade. que era o, Tô certo, doutor? era o Assim? transportador desses E, materiais. ao lado dessa fábrica de barco, existia uma fábrica de móveis da família Sargentini. Isso. E ali, antigamente, o ônibus fazia baldeação. O ônibus amarelinho ia até a Ponte Grande. Amarelinho, 52, 74. Sim, atravessava a ponte para pegar o ônibus para Avenida Guarulhos para ir para São Paulo. Existia a família Sargentini, que fazia café com leite, pão e manteiga, e o pessoal se alimentava ali para ir para São Paulo. Tanto que essa família Sargentini ficou sendo denominada de família Merenda. Merenda. Merenda, porque eles faziam a merenda ali e iam para São Paulo. Ah, que interessante. A infância de vocês estiveram por aqui, a infância, a adolescência, me conta um pouquinho. Eu cheguei em Guarulhos com 12 anos de idade. Como é que era a cidade naquela época? A cidade naquela época era... Descreve, como é que era a Rua Dom Pedro, Capitão Gabriel? A Rua Dom Pedro era todinha estreitinha, não tinha coleta de esgoto, a água, a rede de água era todo de 3/4 polegada. Na administração, na primeira administração do velho Pompeu, já com o doutor Plínio no comando do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é que foi implantada a rede de esgoto, a rede de água, foi desapropriada e alargada toda a Rua Dom Pedro e feita a pavimentação nova em todas as ruas do centro de Guarulhos. Todas as ruas do centro de Guarulhos. Onde você morava? Eu morava ali na rua 7 de setembro, no prédio do apartamento da família do Caetano D'Andrea. Foi a primeira propriedade nossa. E o Darcy? Nasci em Guarulhos. Que lugar? Nasci em Guarulhos. Praticamente aqui na Vila Rio de Janeiro. Ali na Vila Rio de Janeiro. Nasci Era aqui. uma fazenda naquela época. Eu cheguei a jogar bola na Praça Teresa Cristina. No, Eu cheguei a andar de bicicleta na Dom Pedro II. no campo do Paulista. Do Campo Paulista, que hoje é a Praça Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Aliás, eu vi a derrubada do muro do Campo do Paulista. Foi pra histórico, fazer a praça. inclusive na época foi histórica Foi a histórica. derrubada do muro do Clube do Paulista. Para fazer a Praça Getúlio Vargas hoje. Quais são as suas impressões mais antigas sobre a cidade? Não, ele Primeiro- falou, o Décio falou do Rio Tietê, da ponte do Rio Tietê. Existe uma coisa que as pessoas não sabem. Eu não sei que década que foi, que quem reformou aquela ponte que ela estava ruim foi o Cris da Cunha. O Cris da Cunha? O Cris da Cunha teve em Guarulhos e ele reformou aquela ponte lá. Olha que interessante, o famoso Cris da Cunha que escreveu o livro Os Sertões, né? Eu, no tempo meu, do Darcy, a Rua Dom Pedro era de terra. E o cinema era muito interessante, que eles colocavam uma grade para todo mundo chegar perto, porque o pé ficava tudo sujo, para não sujar a frente do cinema. Então eles colocavam uma grade, uma coisa muito interessante. E o divertimento nosso é ir à igreja aos domingos e passar pela feira, e voltar pela feira. Era um divertimento, que tinha até ali o cinema, o cinema que tinha do Toninho Prats, né? Toninho Prats. Agora, Onde ficava o primeiro cinema? o primeiro cinema que tinha era o Cine República, lá na praça, lá. Tem Conselheiro Conselheiro Crispiniano. Crispiniano.
Agora, antes do cinema do Toninho Prati, aquele cinema que foi construído foi pela família do Barbosa. E quem foi do cinema que tinha lá era o meu avô, o Héctor Tomás Tamacia. Ele tinha cinema mudo lá. O meu tio Mário tocava violino, eu tenho outra minha tia Carol que tocava piano, tinha pianola. Conforme eles tocavam, eles faziam show aos domingos lá, levavam o mágico, sapateado, que era comum na época, essas coisas. Então tem umas coisas. Ele tinha o cinema mudo lá. E no meio desta década também, poucos se lembram disso. Vila Augusta tinha um cinema. Ah, é? Sim, senhor. Estou certo, doutor? Você falou? Tá Tinha certo. cinema. Eu fui na inauguração. Cine Santo Antônio. Dona Elza. Dona Elza. Salvadora. Dona Elza morava na rua Salvador Gaeta, ali em cima. Exatamente, isso. E atrás do cinema, na Vila Augusta, morava a família Martelo. Certo, doutor? Tá boa a minha memória? Tá boa. Fausto Martelo. E quem dava as diretrizes da família, quem que a família deveria apoiar ou não apoiar, não eram os filhos. Os netos estão vivos aqui, são testemunho. Era a mãe, sentada numa mesa com os filhos, ela chamava o candidato a prefeito, o candidato a vereador e falava: nós temos que trabalhar para este moço. Esse é o nosso candidato a prefeito Matriarcal. e esse é meu candidato a vereador. E quando eu fui candidato a primeira vez, em 1968, houve esse ritual. E eu estive lá e ela chamou Fausto Miguel Martelo, o Miguelzinho, e disse para ele: você a partir de amanhã vai levar o Décio Pompeu nos nossos amigos. E ele, com o carro dele, ele me levava nos amigos dele pedindo voto para mim para vereador. Ah, naquela época quase não tinha carro em Guarulhos. Tinha, né? Tinha Narciso? caminhos, velho. Tinha. Um dos primeiros telefones instalados em Guarulhos foi da família Bonanato, também na Vila Augusta. Família Augusta. Também na Vila Augusta. Por isso que eu Família digo, Penela, viu, Samuel? Bonanato. Guarulhos tem alguns bairros que são tradicionalíssimos. Vou citar para você aqui: Ponte Grande, Vila Augusta, Vila Galvão e Macedo. Macedo, é verdade. São Hoje é bairros pouco que citado. concentram famílias que estão aqui há 120 e 130 anos, certo, doutora? Isso, É, isso. o senhor que nasceu aqui em Guarulhos, isso mesmo. que pode falar melhor do que eu. Tinha um time de futebol. O Macedo, o Vila Augusto, meu tio Abílio Lourenço Neves, da presidente do Vila Augusto, jogava no Vila Augusto, o Macedo. E eu tinha uma rincha nos times de futebol. Muita rincha. O time mais velho que tem, que eu soube de Guarulhos, é o time lá do Ponte Grande. Sim. Ponte Grande, Vila Augusta e Macedo. Era uma rincha entre eles. Era uma no rincha centro do muito grande. Paulista. Sim. É. Hoje, Quantas brigas? muitos jogadores profissionais não jogavam como jogavam antigamente. Nossa, era. O próprio Abílio Neves era um grande Ó. jogador. Abílio Lourenço muito Neves bem. era um despachante, de escritório de despachante ali na rua Dom Dom Pedro, Pedro. certo? Eu trabalhei no futebol lá com meu tio. Eu tenho que confirmar sempre com essas duas figuras fantásticas, porque eu me sinto meio ofuscado até diante do Por quê? doutor Darcy Palol, que nasceu em Guarulhos, o Plínio, ó, e temos a mesma idade, o doutor Darcy Eu Palol também nasci em Guarulhos. Eu nasci na padaria Barão, que era do meu pai. na padaria Barão. Naquele tempo não tinha Guarulhos, hospital, Guarulhos, nasci, Dom nasci Pedro. com um E eu vim do parqueira. Belém. Olha, e teve então você nasceu antes da criação da Santa Casa. Santa Casa foi em que ano? Foi no início da década de 60? Nasci antes, Não, essa foi antes, né? Santa Casa antes de 60. É. Santa Casa foi por volta de 1954, 55. Eu nasci em 41. Meu pai deu tijolos para fazer a Santa Casa, meus tios ajudaram. Todo mundo ajudou. E eu fui, inclusive, presidente da Santa Casa. E nós tínhamos uma parteira famosíssima naquela Sim, época, né, doutor Darcy Palol? claro. Dona Antônia. Antônio. Dona Antônia. A metade da população de Guarulhos nasceu na mão da Dona Antônia, que era parteira. É importante esse tipo de conversa, pessoal, porque a gente acaba perdendo um pouco a noção da cidade de Guarulhos, né? E nós estávamos discutindo aqui a importância de guardar a memória, a importância de guardar a nossa história, porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece, né? Então nós temos que conhecer bem a história de Guarulhos, saber que Guarulhos tem uma história bonita, teve gente importante aqui, e nós temos que valorizar cada vez mais.
por exemplo, essas três figuras aqui, elas trabalharam efetivamente para que Guarulhos crescesse. Estou errado, Plínio? Tá certo. Doutor Darcy, eu gostaria que ele começasse a falar um pouquinho sobre o direcionamento dele que o levou à educação. Hoje é o chanceler de uma grande universidade, faculdade de Direito, acho que talvez a mais famosa de Guarulhos. Foi o primeiro ensino universitário em Guarulhos, graças à ideologia do professor Adolfo Vasconcelos Noronha, grande figura, grande escritor, homem intelectual. Foi ele quem idealizou o primeiro ensino universitário em Guarulhos. E à época eu era vereador, eu fui eleito em 63, com a ajuda de Décio Pompeu, da família Pompeu. Isso mesmo. Eu fui o vereador mais votado em 63 do meu partido. Trabalhamos para o doutor Darcy Barroso. Naquela época tivemos 28 mil eleitores, eu tive 1.163 votos. Fui inclusive presidente da Câmara e tive o privilégio, não digo prazer, foi o privilégio ter dado posse ao grande prefeito Valdomiro Pompeu e vice Alfredo Nader. Na época que eu exercia a presidência da Câmara, nós tínhamos um problema muito sério em Guarulhos. O prefeito Mário Antonelli teve o mandato dele prorrogado pelo Ministério da Justiça e os opositores a Valdomiro Pompeu não queriam que ele tomasse posse porque dependeria do ministro da Justiça por causa da intervenção em Guarulhos, que houve uma prorrogação como interventor. O Mário Antonelli foi interventor 1 ano. E tinha esse conflito. Aí, então, eu fiz uma consulta formal ao Tribunal Eleitoral, à época presidido pelo desembargador Acácio Rebouças, se eu não me engano, e veio a resposta que, eleito prefeito, diplomado pela Justiça, caberia ao presidente da Câmara lhe dar posse. Aí eu marquei, inclusive, montei uma comissão, presidida pelo vereador Muriel Sakamoto, que também era nosso companheiro e amigo de Valdomiro Pompeu, e nós demos posse ao grande prefeito Valdomiro Pompeu. E tenho certeza absoluta que Valdomiro Pompeu morreu com a intenção, antes de me fazer prefeito de Guarulhos. Muitas vezes ele me mexia comigo, me forçava que eu fosse o candidato a sucessor dele. É isso, Décio? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu posso dizer, nós éramos em 4 irmãos. Samuel, estou abrindo meu coração. Doutor Darcy era o 5º irmão. Que bacana. Isso aí. No início dessa gravação especial aqui, o Décio, ele acabou... Pode chamar de Décio, né? É lógico. O Décio estava muito emocionado com a presença dos 2 amigos, que são amigos de longa data, né? Isso é uma coisa bacana, que ele passou um probleminha, mas Deus estava do lado dele, da família dele, graças a Deus, e o protegeu, né? Os anjos estavam do lado dele. E ele está falando da importância de ter amigos, não, Décio? Nossa Senhora. É muito legal ter essa coisa de amigo mesmo. E você sente que o Darcy e o Plínio e o Décio são muito amigos, né? Samuel, na nossa vida como morador de Guarulhos ou como político, nós tivemos uma vida política muito dinâmica. E nunca na nossa passagem política da nossa família esteve de fora o doutor Darcy e o doutor Plínio Tomás. Quando o senhor Valdomiro Pompeu, meu pai, criou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, inaugurado ali o primeiro prédiozinho, muito pequeno, muito pobre, na Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens, no edifício Trota. Isso, na esquina lá. Eu não me esqueço, na inauguração tinha uma garrafa de café e uma garrafa de chá. Aí começou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Este moço tinha se formado há pouquíssimo tempo. E ele disse para mim, vereador, eu vou buscar gente de Guarulhos, gente que ame esta cidade, gente que nasceu aqui para ser o superintendente do SAI, Dr. Plínio Tomás. E eu, na minha ingenuidade, jovem ainda, cheirando o leitinho, disse, mas o senhor não acha que o Dr. Plínio Tomás é muito jovem para assumir esta grande responsabilidade? Então ele me disse,
Eu gosto de gente jovem, sabe por quê, ô vereador? Gente jovem vem para cá sem vícios. Eu quero gente sem vício. Então trouxe esta figura, Dr. Plínio Tomás, que trabalhou durante muitos anos as duas gestões com Valdomiro Pompeu, Dr. Darcy Panoca, sempre junto também, aquelas reuniões de política, de acerta aqui, acerta ali, apara ali, apara ali. A figura do Dr. Darcy Panoca sempre esteve presente, por quê? Sempre foi aquele homem equilibrado. Quando nós tínhamos alguma coisa para resolver, sempre se chamava e se falava com o doutor Darcy Panoca. Doutor Darcy Panoca, vamos nos reunir para conversar. E era essa figura que é até hoje. Então essa cidade, ô Samuel, deve muito a esses homens aqui. Deve muito a esses homens. Eu, como vereador, 2 vezes, mais votado nessa cidade, tive a honra de, no segundo mandato, por ser o vereador mais votado em 1973, 72 e após em 73, empossei meu pai como prefeito, pela segunda vez. Mas a primeira vez quem empossou meu pai a prefeito, doutor Darcy Panoca. E este moço teve um gesto tão significativo para mim, e para meus irmãos, para minha mãe, para nossa família, que quando você deixa o cargo de político, ou de deputado, ou de prefeito, ou de governador, você entra num vazio muito grande. E sobretudo quando sai pobre, né? E quando sai pobre. O Pompeu saiu pobre. Entrou rico da política e saiu pobre. Saiu pobre. Meu pai saiu pobre. Mas esse homem teve um gesto que eu lembro até hoje, e até morrer, quando eu tiver a oportunidade, eu sempre falo do gesto desse homem. Meu pai saiu da prefeitura, deixou um gabinete, foi para o apartamento, ele morava ali de frente à igreja matriz, no edifício do Dr. Darcy Panoca. Dr. Darcy Panoca viu aquele homem que tinha deixado a prefeitura, imediatamente chamou aquele homem e disse: seu Pompeu, o senhor deixou a prefeitura, eu sei que o senhor não para de trabalhar, e tirou um chaveiro de ouro do Exército. Certo, doutor Darcy Panoca? Da República. Da República. Sim, Está aqui esse chaveiro do meu escritório. O senhor monte o seu escritório aqui, nesse vácuo que o senhor vai ficar de uma eleição para outra, porque eu tenho certeza que o senhor vai ser candidato outra vez. E deu esse chaveiro para ele e deu o escritório. A coisa rolou. Atrás estava gravado DP, Darcy Panoca. Darcy Panoca. A coisa rolou. Em 82, meu pai ficou doente, foi para o hospital. Em fevereiro, morreu dia 9 de fevereiro, a eleição seria em outubro. Em janeiro, o Ibope fez uma pesquisa em Guarulhos, o Valdomiro Pompeu tinha 91% na pesquisa para ser prefeito pela 3ª vez. Ser prefeito pela 3ª vez. Ele me chamou no seu leito de dor e falou: tenho uma coisa para falar para você. Você está vendo este chaveiro? Eu sentei ele na cama. Olha aqui, esse é um chaveiro magnífico. Dr. Darcy Panoca deu para mim. Olha o que está escrito atrás, as iniciais DP, Darcy Panoca. Coincidentemente, as suas iniciais, Décio Pompeu. Eu quero que este chaveiro fique com você. E deu o chaveiro do Dr. Darcy Panoca para mim. Então, vamos fazer o seguinte, está muito legal essa história, mas a gente precisa fazer um intervalinho e a gente já volta com essas 3 figuras emblemáticas. Muito bem, voltamos aqui. Gravação hoje muito especial aqui com 3 figuras da cidade de Guarulhos. 2 nasceram aqui e uma chegou muito cedo aqui na cidade de Guarulhos, então conheço muito bem. O Dr. Darcy me falou que ele foi vereador em 1963. 63, foi eleito em 63. Onde que era a Câmara, doutor? Fala um pouquinho A da Câmara Câmara. Municipal era na Dom Pedro II,
ao lado ali, quase onde foi a padaria Barão, lá onde Era você o prédio, nasceu. era o prédio do meu tio Onde você nasceu? Mário Tamacia, aquele Ao prédio. lado onde o Plínio nasceu, né? Era a nasci, Câmara Municipal, no último andar. É. Nós éramos de 17 vereadores. E era mais do que suficiente. E ninguém tinha carro, ninguém tinha dinheiro para gasolina. Não ganhava nada, o vereador não ganhava nada. Não tinha salário? Não tinha salário. E ficávamos até de madrugada discutindo o assunto de Guarulhos, peça orçamentária, trabalhando por Guarulhos. Éramos vereador, tínhamos Moisés Zeraibe, Muriel Sakamoto, Alfredo Nader, tinha um grande vereador, Antônio Petito, Elísio de Oliveira Neves, o Alain. Aliás, eu fico muito triste, eu passo por uma praça, vejo lá, Praça Antônio Petito, Grupo Escolar Elísio de Oliveira Neves. Vamos, morreram todos, né? Eu e o Alfredo lá ainda estamos vivos, né? O Moisés Zeraibe, grande figura. De modo que nós brigávamos por Guarulhos. E Guarulhos não tinha quase nada naquela época, doutor? Já estava começando. Nós tivemos um prefeito também que não podemos deixar de registrar, Mário Antonelli. Mário Antonelli. Foi um homem também que trabalhou muito, saiu da prefeitura pobre também, idealista, não é? Eu sou testemunha disso. Essa figura de Mário Antonelli também não pode ser esquecida. E hoje, lamentavelmente, é esquecido o nome de Mário Antonelli, o grande prefeito Valdomiro Pompeu. Hoje, poucas pessoas lembram dessa passagem. Mas a Câmara Municipal, nós tomávamos água de moringa. Era uma moringa de barro, e uma água até deliciosa, ficava mais fresca. Eu me lembro que, uma ocasião, eu estava na presidência da Câmara e o Alain queria que comprasse uma geladeira, para que nós tivéssemos água gelada. Eu recusei comprar, porque o dinheiro público não servia para aquilo. Eu fico corado de vergonha em dizer isso em razão do que acontece hoje no nosso país. Né? Eu neguei a compra de uma geladeira, porque o dinheiro público não servia para isso. Daí é coisa lamentável. Né? Então, essas coisas ocorriam na nossa cidade. E em 63 eu fui eleito vereador, depois exerci a presidência, e, na verdade, a minha vida política foi por acaso. Eu nunca tive essa pretensão. Eu tinha um pequeno frigorífico na Vila Galvão, eu tinha 19, 20 anos, e o nosso pátio era todo de barro, porque eu não tinha dinheiro para fazer o calçamento, e me aparece um senhor, né, na porta, vieram me avisar que queria falar comigo. E tinha um homem muito simpático, com um livro na mão, falou: neném, eu quero falar com o papai. Eu falei: mas que papai? Papai já morreu. Mas eu quero falar com o dono desse estabelecimento. Eu falei: o dono sou eu. Mas é você, criança? Ele falou: é você? Chamava de criança. Eu falei: sou eu mesmo, o dono disso daqui. Qual é o problema? Não, acontece o seguinte: eu sou um empresário aqui em Guarulhos, tenho uma serraria aqui na Itapejica, e Guarulhos não pode ficar sem o corpo de bombeiro. Eu sou rotariano e quero trazer o corpo de bombeiro para Guarulhos. Aí eu vi lá na lista, né, as pessoas que tinham assinado, vi a importância, pedi para ele entrar no acanhado escritório que eu tinha lá do frigorífico, né? Falei: ó, senhor, desculpe, porque eu estou ainda começando, né? Minha vida, estou aqui na luta ainda, né? Eu de bota, todo sujo, um abate de suíno, fábrica de banho. Aí me deu o livro, assinei, tal, e de lá, então, eu passei a ter contato com o Pompeu. Tanto assim que depois, acho que em 64, 65, eu fui convidado para ingressar no Rotary. E fui colega deles também de Rotary, fui rotariano. Né? Mas como eu trabalhava muito, estudava, né? Eu não queria largar meus estudos, então eu não tinha mais tempo de frequentar o Rotary e saí. Né? Mas aí eu entrei na política por acaso, porque o Francisco Augusto Chico Varanda, da Vila Galvão, Manuel Simões Frade, que eram amigos, me procuraram que o Ademar de Barros nunca perdeu a eleição em Guarulhos e queria formar a maior bancada de vereadores em Guarulhos. E queriam que eu fosse candidato a vereador, isso 4, 5 meses antes das eleições. Né? Eu tinha 23 anos. Né? Eu resisti, mas depois acabei entrando casualmente e tive essa votação estrondosa. Né? E quando eu fui vereador, então o Ademar de Barros me atendia a todas as minhas solicitações. Tem um caso até muito interessante naquela época.
a dona Mercedes me procurou no meu gabinete, falou, Darcy, eu estou querendo uma vaga aí no grupo escolar e me disseram que um ofício seu para o governador e me nomeia, né? Eu peguei, chamei o Floner, que era o secretário da Câmara, né? Quando fez o Floner? Falei, Floner, faz um ofício ao governador indicando a dona Mercedes para ser serviçal aí no grupo escolar, né? Ele fez o ofício e mandou. Passado 2, 3 meses, dona Mercedes me procura, falou, Darcy, eu acho que você não tem prestígio nenhum, porque até agora não saiu nada, não compõe o Diário Oficial, nunca saiu nada. Eu chamei o Floner, faz favor, reitera aí um pedido para o governador do ofício que foi. O Floner não reiterou, ele fez um outro ofício e foi para o governador. E um belo dia me aparece no gabinete a dona Mercedes com o Diário Oficial. Darcy, qual eu escolho? Eu fui nomeado 2 vezes, na tranquilidade aqui no centro. E de modo que o Ademar me prestigiava muito. E tinha um fiscal aqui em Guarulhos, que era chefe do posto fiscal, e ele estava criando problema com os comerciantes de Guarulhos. Recebi no meu gabinete uma comissão de comerciantes liderada pelo meu colega Renato Barbosa, grande figura Renato Barbosa. Renatinho da Câmara. Renato Barbosa, não pode ser esquecido, de modo nenhum. De jeito nenhum. Pedindo então a transferência desse fiscal. Eu fui ao governador, pedi a transferência do fiscal, o governador me atendeu em 24 horas, transferiu o fiscal. E eu continuava com o meu frigorífico, né? Aliás, eu já tinha passado aqui para o Mercantone, porque o meu frigorífico cresceu, desenvolveu. Eu, com 20 anos, graças a Deus, já era um homem independente financeiramente, né? Aí compramos aí o Mercantone e passamos para o Mercantone. Já batia naquela época 500, 800 cabeças por dia, né? Já fazíamos uma parte desse número. Aí esse fiscal foi transferido, o Ademar foi cassado, assume o governo do estado lá, o Donatel, secretário da Fazenda do Laudo Donatel, Delfim Neto, chefe de gabinete do Delfim Neto, o fiscal que eu transferi. Aí meu frigorífico ficou uma praça de guerra, né? A polícia com algema, fizeram apreensão de gado, foi uma coisa terrível, né? Recolheram todo o material, nota fiscal, fizeram uma devassa, né? Comecei a receber multa até pelo correio. Até pelo correio. Uma coisa terrível, né? E eu já estava terminando meu curso de Direito, né? Melhor dizendo, já estava praticamente formado. Aí comecei a procurar grandes escritórios em Guarulhos, em São Paulo, que pudesse me defender. Mas o volume era muito alto e pediam fortunas para me defender. Aí um dia eu vinha descer na rua Riachuelo, encontrei um colega de faculdade que estava fazendo pós-graduação na USP, Direito Tributário. Tomamos um café, eu falei, o que você está fazendo aqui, Marcos? Não, eu ingressei na procuradoria, agora eu vou ser procurador do Estado, eu não vou advogar, vou ser sócio procurador e tal. Mas o que você está fazendo aqui? Aí eu vim me inscrever no curso de pós-graduação da USP de Direito Tributário. Falei, pô, mas é o que eu estou precisando. E fui lá com ele, fiz a minha inscrição, e lá então na USP eu preparei minha defesa, eu mesmo assumi minha defesa e passei a ser advogado dos meus casos. Montei o meu escritório, passei a ser advogado de frigorífico e estou eu hoje já meio século advogando. Quer dizer, Deus fecha uma porta e abre duas, né? Senão eu estaria hoje aí que nem louco aí, correndo atrás de gado, isso, aquilo, mas eu estou lá no meu escritório atendendo e fazendo bem, graças a Deus. Agora, o Valdomiro Pompeu, eu trabalhei junto com ele chegava no depósito municipal, onde hoje é o Extra, às 6 horas da manhã. Ele punha todo o salário dele em notas. Quando chegava alguém, ele cumprimentava a pessoa, mas ele punha o dinheiro, dava o dinheiro na mão da pessoa, assim, sem a pessoa, ninguém perceber. Ele abraçava a pessoa e dava o dinheiro. Todo o dinheiro dele ele distribuía. Outra coisa interessante dele, quando vinha uma pessoa católica, ele sabia os hinos católicos. Quando vinha um protestante, os hinos protestantes. Quando vinha um macumbeiro, ele cantava as músicas de macumba, nossa, eu até aprendi aquelas coisas com ele lá. Ele, uma vez, ele foi em São Paulo, numa solenidade protestante, e ninguém estava gostando dele, de ver que ele era um prefeito de Guarulhos, né? Ninguém conhecia ele como crente. Aí ele chegou e falou assim, aqueles que são verdadeiros crentes
vou cantar o hino junto comigo. Ele cantou um hino antigo que poucos sabiam o hino, aí todo mundo elogiou o Valdomiro Pompeu. Eu lembro que o Valdomiro Pompeu, várias pessoas tentavam fazer igualzinho ele, mas ninguém conseguia. Não. Ninguém tinha o charme que ele tinha, O carisma. o carisma que ele tinha um carisma diferente, não é? E ele falou assim, quando eu me formei, ele foi na escola politécnica, ele falou assim, doutor, você pega esse diploma seu e põe debaixo do sovaco. Eu não vou te chamar o senhor de engenheiro ainda. Eu vou esperar um tempo, quando eu ver que o senhor está adequado, eu vou chamar o senhor de engenheiro. Só tem que dar um tempo aí. Depois dos 2, 3 anos, ele me chamou de engenheiro. Olha que interessante. Agora eu posso chamar o senhor de engenheiro, ele falou. Ele era um homem diferente, né, o Valdomiro? E eu lembro do Valdomiro Pompeu umas coisas que a turma não sabe muitas coisas dele. Ele revolucionou a cidade. Eu lembro que ele me colocou na presidente de uma comissão da planta de valores e eu cuidei do centro que vai do Rio Cabo Sul até o Rio dos Cuba. Pô, tinha propriedade na Rua Dom Pedro II que pagava o INCRA. Era um absurdo essas coisas. Eu botei todo mundo para pagar o imposto territorial predial urbano. Nossa Senhora. Água, ele mandou cobrar de todo mundo lá. Eu peguei, a gente cobrava por economia, assim, eu tinha uma ligação, tinha 2 casas, são 12 economias, uma ligação por economia. Eu peguei 60% de casa de gente que não pagava água. Eu lembro que eu conheci gente que morava na minha rua lá, que eu mandei as taxas, as tarifas de água, eles ficaram bravos comigo que eu estava perseguindo ele, porque eles tinham recebido dos prefeitos anteriores, eles davam a ligação de água de presente pro cara. Aí o cara falou para mim, senhora, doutor, eu tenho direito adquirido. Isso é furto. Eu não tenho direito adquirido de furto. Só tem que pagar água. Meu pai sempre pagou na padaria Barão, você pagou água, por que você não pagou? Não, o prefeito deu para mim, não pode dar. Isso é furto, você tem que pagar. E eu perdi um monte de amigos e ficou ruim isso aí para mim na época, né? Que eu cobrei tudo, né? Eu lembro que eu falei para o Valdomiro Pompeu, olha, 60% não pago, eu tenho uma lista. Doutor Plínio, coloca no jornal. Para o doutor Emilio, eu ver a lista aí, né? Tem muito amigo Ou seu, seja, né? quem ocupava cargo público, interesse público, preponderava. É. Não, você sabe, Preponderava. sabe uma coisa interessante? Tem coisa que a turma não acredita. Eles têm uma máquina de fazer carnês, né? Que tem uns carnês que mandavam, um monte de coisa. E eles tinham uma caixa do lado direito e uma caixa do lado esquerdo. Eu cheguei lá, eles estavam uns carnês colocados de um lado e carnês do outro. Eu falei assim, não, esse aqui nós vamos entregar para a pessoa. Esse aqui, ele fica 5 anos guardado, depois de 5 anos te queima tudo. Cai exercício físico. Mas como isso aqui? Vou falar com o prefeito. Fui falar com o Valdomiro Pompeu lá. Não, tem que cobrar tudo, põe tudo numa caixa só. Todo mundo tem que pagar. Imposto, tem coisa, tem que pagar, todo mundo tem que pagar. Mas tinha uma turma que não pagava. Mas nem chegava na casa dele, os impostos. E tem uma coisa curiosa do Valdomiro Pompeu. Ele não comprava nada em São Paulo, tudo, uma caixa de fósforo que fosse necessário, ele comprava em Guarulhos. É fato dessa. Ele não comprava nada, absolutamente nada em São Ele Paulo. revolucionou Guarulhos, ele fez uma revolução. Nossa, ele mudou tudo. Nossa. Sabe uma coisa interessante? Eu fui com ele uma vez, o Valdomiro Pompeu e o Vitor Maurício, falar com a dona Clementina, era a secretária do Estado da Educação. Aí nós chegamos lá, aí o Pompeu falou assim, doutor Plínio, com tudo de gravata, né? Eu disse, se vai falar com uma mulher, eu tenho que levar algumas flores. Comprar umas flores bonitas, eu fui levando as flores. Dona Clementina. Aí chegamos lá, sentamos. Eu, o Valdomiro Pompeu e o doutor Maurício. Ela falou assim, eu sei que vocês vieram pedir escolas. Nunca ninguém sentou nesse banco pedindo escola para Guarulhos. Eu sei que vocês precisam, nunca ninguém pediu, eu dou para quem pede. Então, para começar, eu vou te dar 7 escolas. Eu localizei as 7 escolas depois. Depois ele deu mais 6. Deu 13 escolas para o Valdomiro no ano. Caramba. Nossa, um monte de escola. Ele revolucionou Guarulhos. Foi uma revolução. Bom, para ter ideia, eu me lembro perfeitamente que ele me convidou para ir no gabinete do Miguel Colassono, que era prefeito de São Paulo. Eu falei, mas, seu Pompeu, neném, vamos lá, minha criança, vamos lá, que tem coisa importante para nós. Eu fui com o Valdomiro Pompeu e lá o Miguel Colassono então explicou que estava para fazer o Parque Ecológico atingindo também Guarulhos e desenhou como é que seria.
Esse era o interesse do Pompeu, com o Miguel Conassone, para trabalhar para fazer o parque ecológico atingindo Guarulhos. Sabia disso, né? Como eu sei também da grande luta dele, porque o primeiro estudo que o aeroporto na desapropriação, foi na gestão dele também, ele que assinou a desapropriação. Ele montou a comissão. Exato. O aeroporto, o Roberto Samuel, ele não vinha até a Monteiro Lobato, ele vinha até a Dutra. Ele atingia todas aquelas empresas, inclusive SKF, Otto, Deutz, ia tudo. Ele brigou para que fosse da Via Monteiro Lobato para lá. Ele montou uma comissão por decreto. Eu era o presidente dessa comissão. O Armando Pinheiro, deputado estadual, era membro. Armando Souza Pinheiro. E Dercílio Azevedo. Éramos nós três. Doutor. Viajamos, fomos nos outros aeroportos para trazer subsídios ao senhor Pompeu para que ele pudesse continuar essa luta do aeroporto de Guarulhos. Ele é um visionário. A história aqui do Paço Municipal, é só um homem que pensa 100 anos atrás. O que ele falou para mim, em 75, numa tarde chuvosa, um domingo, eu estava no apartamento dele, ele morava no edifício Soinco, ele falou para mim, vereador, vamos dar uma volta na floresta? A floresta para ele era a cidade, representava a cidade. Sobe no carro, ele tinha um corcelzinho, ele desceu a Avenida Máximo Gonçalves, depois aqui era tudo terra, o carro assim... Pessoal, vamos explicar que a Máximo Gonçalves, na verdade, é hoje a atual Tiradentes. Ela se chama, isso eu me lembro. Exatamente. Aquela rua chamava-se Máximo Gonçalves. Ele veio, subiu aqui. Eu deparei com uma porteira de arame farpado. Ele desceu, abriu a porteira de arame farpado, eu me deparei com o gabinete do prefeito. Essa casa antiga. Uma casa antiga. Falei, o que é isso daqui que esse homem trouxe aqui na casa antiga? Vem cá, vereador. Entramos naquela casa antiga cheia de teia de aranha, suja, poeira. Ele pegou o lenço dele, passou no vidro e disse, você está vendo a Praça Getúlio Vargas, lá embaixo, no centro de Guarulhos? Estou. O que é, prefeito? Não, você está sendo a primeira pessoa a saber. Aqui será o Paço Municipal de Guarulhos. Aqui será o centro administrativo da cidade de Guarulhos. Nós não podemos pagar aluguel, a prefeitura não pode pagar aluguel, tem que concentrar tudo aqui, a administração precisa ser concentrada aqui. E tem um fator mais importante, que é com o pobre. Bom, o que tem o pobre com a prefeitura? A dona Maria, que mora nos Pimentas, quando ela vem aqui à prefeitura para tratar de algum assunto, chega no lugar, o pessoal fala, dona Maria só tem que ir para Vila Augusta, porque o problema é resolvido em Vila Augusta. A dona Maria não tem dinheiro para ir para Vila Augusta, vereador. Ela tem que resolver o problema dela aqui. E olha, eu não vou ver, mas você vai ver. Este Bom Clima será um bairro maravilhoso, porque nós não podemos mais ter a prefeitura lá embaixo, na Praça Getúlio Vargas, com todo aquele congestionamento. 1975, hein? Com todo aquele congestionamento. E fez. No dia da inauguração, eu estive nesse gabinete. Em 76. Na inauguração, eu estive nesse gabinete. 1976. E a mesma coisa aconteceu com a Juscelino Kubitschek, quando ele fez a Juscelino Kubitschek. A prefeitura tinha dinheiro para fazer a pavimentação, mas não tinha dinheiro para fazer as desapropriações para largar a Juscelino Kubitschek. Ele pegou, Morou Sakamoto, preciso de você domingo. O que é, prefeito? Vamos ver as nossas crianças, os proprietários. Chegava no proprietário, fulano, eu preciso de 10 metros aqui. Mas prefeito, na hora, pode? Assina aqui. Assina aqui.
E ele fez de ponta a ponta com o Morô Sakamoto, Sem pagar nada. sem pagar um tostão de desapropriação para fazer a Brigadeiro Faria Lima, a Juscelino Kubitschek. Que fica ali na região dos Pimentos, que vai da Dutra até o outro lado. Quando ele inaugurou a Brigadeiro Faria Lima, a Brigadeiro Faria Lima, um dia antes, estava eu, ele e o senhor Hugo de Aguiar. Vocês conheceram muito, que era o braço direito dele também na prefeitura. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: vereador, eu não vou ver. Mas você está vendo essa avenida pronta? Aqui será um dos maiores corredores, se não o maior corredor de comércio e de trânsito da cidade de Guarulhos. Porque quando fizemos a Faria Lima, Samuel, tinha uma casinha aqui, no Tai-Tai, uma ali, uma depois de 500 metros. Ele levou pavimentação, iluminação e água. Por coincidência, doutor Darcy Panoc, essa semana eu fui fazer uma visita ao João Doidinho. O João Doidinho? Que está com 85, Nossa, 80 e eu lembro tantos dele. anos, está lá no bairro É da dos igreja. Morros, É da exatamente, no igreja bairro ali. dos Morros. Eu vi com o teu pai lá. Ele se emocionou, ele chorou, me abraçou. Fui fazer uma visita ao João Doidinho, que era amicíssimo de vocês também, né? Nossa, doidinho. Família Quando Moraes. ele fez a Nossa Senhora Mãe dos Homens, também a maior galeria que Guarulhos tinha era a Galeria da Mãe dos Homens. Quando ele entrou na Antônio de Souza, que não podia entrar na Antônio de Souza depois da praça, mas o irmão deles trabalhava com meu pai. E aquela área, Qual que era o nome? João Panoc. João Panoc, Entrou, realmente. contratou lá e... Não, aquela área era da Mitra Diocesana. E a Mitra Diocesana não queria ceder aquela área para Guarulhos. E o prefeito, querendo abrir Antônio de Souza, João Paloca, num domingo, disse para o prefeito: o senhor vai para São Paulo, prefeito? Eu vou para São Paulo. Quando o senhor voltar, o senhor vai ver novidades. Quando o prefeito voltou à noite, estava aberta a Avenida Antônio de Souza. Botou os tratores da Tô certo, lá e doutor? abriu. Eu tô mentindo? Não. Décio, e a Otávio Braga de Mesquita, que teu pai que fez. Exatamente. A praça, 8 8 de dezembro, do Jardim São Francisco até Ó, lá. tem muita história aqui, ó. Ah, já estamos completando 1 hora. Nossa, de Nós gravação. temos história, o Roberto Samuel, Não, pra um mês. um ano. Ó, eu queria mostrar para vocês esse livro, porque aqui a gente mostra mesmo. Repaginando a História, é um livro de 2002, escrito por João Ranari, e ele foi patrocinado pelas Faculdades Integradas de Guarulhos, a SOGE, que era da Cipanoc. Hoje é o centro universitário. Hoje é o centro universitário. Você vê como a coisa cresce, vai crescendo, né? E é um trabalho fantástico. Então você vê que tudo que eles falaram aqui é muito fácil de ser comprovado. Eu fiz questão de ter esse livro que eu ganhei de João Ranari, autografado. Vamos aproveitar e já pegar hoje também o autógrafo do Dr. Darcy Panoc para guardar essa relíquia. Bom, agradecer a todos e vamos tentar fazer outros programas como esse para que vocês conheçam um pouquinho a nossa cidade. Muito obrigado.